A gente vai tratar desse aspecto também com os nossos comentaristas. Só queria trazer uma outra informação, porque um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga o planejamento de ataques terroristas aqui no Brasil, ele admitiu que foi recrutado por um grupo ligado ao Hezbollah. Mesmo tendo reconhecido a ligação com os terroristas e sido alvo de busca e apreensão, ele não foi preso. A Polícia Federal também acionou a Interpol para cumprir uma ordem de prisão contra 2 brasileiros no Líbano, suspeitos de ligação com o Hezbollah. Informações da inteligência de Israel, a Mossad, e também dos Estados Unidos apontam que um ataque a prédios da comunidade judaica no Brasil deveriam acontecer. Claro que a gente não tem todos os detalhes, são informações ainda sigilosas, não sabemos detalhes desses planos, de quais seriam os prédios, se uma sinagoga ou se um prédio de escritórios, enfim. Claro que a gente vai seguir monitorando isso e vamos fazer mais um giro com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas. Dantas, o Brasil sempre foi considerado um país quase que, blindado, né, para esse tipo de ação. Grupos terroristas, historicamente, no Ocidente, sempre priorizaram ataques a países europeus ou então os Estados Unidos. O que pode explicar o interesse do Hezbollah em cometer atentados aqui no Brasil? Daniel, esses atentados terroristas acontecem em várias partes do mundo, inclusive no norte da África, em países do Oriente Médio e também na Europa e nos Estados Unidos, como você citou. Aqui na América do Sul, nós já tivemos na Argentina 2 atentados com esse mesmo propósito, atentados contra alvos judeus, né? Então, no Brasil não, o Brasil sempre foi considerado um refúgio, na verdade, um lugar onde é um ponto de apoio, muitas vezes usado como esconderijo, né, para tirar de circulação lideranças aí que estejam na lista, né, na lista de terroristas dos Estados Unidos. E nós já vimos, inclusive, a identificação, isso acontecer com a identificação de lideranças que transitam aqui, conseguem ter uma vida até normal aqui. Já há anos atrás, eu me lembro que surgiu, inclusive, o nome de uma liderança ligada ao Hezbollah, que ocupa o comando de uma mesquita em São Paulo. O que a gente percebe é que esse monitoramento, que é um monitoramento que vem sendo feito há muito tempo, há muitos anos, né, dessa comunidade, de possíveis infiltrações, do uso dessas comunidades árabes para lavagem de dinheiro, etc., é que a gente subiu aí um degrauzinho justamente em função desse novo contexto geopolítico que estamos percebendo aqui, que estamos vivenciando, né, no mundo inteiro. O Irã, como já mencionei em outro momento aqui, ele conta, né, com a construção de uma aliança, de uma espécie de tríade com o apoio da Rússia e da China para enfrentar o poder dos Estados Unidos, e Israel é uma pedra no sapato do Irã na região do Oriente Médio, que é onde o Irã também gostaria de sair, né, de toda essa movimentação aí de placas tectônicas que a gente costuma dizer em relações internacionais. Ele gostaria de sair daí como a grande liderança, o país mais forte, a grande liderança na região do Oriente Médio, justamente com o apoio de Rússia e China. Isso está em processo de construção. Essa é uma guerra longa, é uma guerra que se dá em diferentes planos, em diferentes frentes, não só na militar, mas também na diplomática e também na comercial. Esse objetivo de você ativar uma célula dormente, fazer uma cooptação, né, de um terrorista desse e provocar até um atentado, tem um objetivo que é criar instabilidade naquele país, né, e fazer o quê? Alimentar os ódios. Hoje a gente tem no Brasil as comunidades tanto de origem origem árabe, israelenses, né, muçulmanos, judeus, aqui convivem todos em harmonia. E o objetivo de um atentado como esse é justamente tentar romper essa harmonia e incitar o ódio para gerar ainda mais instabilidade. Daniel. Dantas bem lembrou, preferencialmente os ataques terroristas no Ocidente acontecem em países da Europa e nos Estados Unidos. Mas o Dantas bem lembrou, teve um episódio nos anos 90, 1994, na Argentina,
em frente a uma associação judaica, a MIA, 85 pessoas morreram, ano de 1994, na Argentina. Bem lembrado, viu, Dantas? Agora, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, diante dessa informação, interesse do Hezbollah em cometer atentados aqui no Brasil, o nosso país precisaria de uma preparação diferente em relação à sua segurança, visando a prevenção a ações terroristas? O nosso pessoal, Polícia Federal, Inteligência, Forças Armadas, polícias estaduais, estão preparados para isso ou não? Essa prevenção tem dois componentes, Daniel. Um componente é o componente policial, componente técnico. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito da competência da polícia brasileira. Já demonstrou isso várias vezes. Agora, tem o componente político, tem as escolhas políticas que são feitas, as companhias em que os governos escolhem andar. Nesse aspecto, não é segredo para ninguém, nós estamos muito mal. Isso que acabou de acontecer é um fato gravíssimo. Surpreende o fato de um investigado que confessou que foi recrutado pelo Hezbollah e mais, confessou que estava estudando locais potenciais para realizar atentados. Ele não foi preso. É claro, a gente não tem todos os detalhes. A gente precisa esperar para entender melhor essa situação. Mas como assim ele não foi preso? É bom lembrar que exatamente 85 anos atrás aconteceu a Noite dos Cristais. Foi uma onda de violência antissemita que aconteceu nos dias 9 e 10 de novembro de 1938, na Alemanha, na Áustria e na Tchecoslováquia. Violência praticada, instigada pelos membros do Partido Nazista, que destruíram 267 sinagogas. Muitas sinagogas foram incendiadas e queimaram a noite inteira à vista dos bombeiros, que receberam ordens para não fazer nada a menos que o fogo ameaçasse a propriedade de não-judeus. Os nazistas saquearam 7.500 estabelecimentos comerciais de judeus. E à medida que a violência se propagava, as unidades da Gestapo, a polícia política nazista, e da SS, prenderam 30 mil homens judeus que foram transferidos para campos de concentração como Dachau e Buchenwald. A Noite dos Cristais marcou a primeira vez que o regime nazista prendeu judeus em grandes números sem qualquer acusação criminal, apenas por serem judeus. É isso, a gente está discutindo essa pauta que chama atenção, o investigado que admitiu que foi recrutado pelo grupo terrorista rebelde Hezbollah. Agora, Cristiano Beraldo, para a gente encerrar esse assunto, o Brasil é um país vulnerável a ataques terroristas. Por que esse é um assunto, na sua avaliação, que precisa estar na agenda das autoridades? Neto, o Brasil é um país que não leva essa agenda do terrorismo a sério. O terrorismo acontece no Brasil, arrisco dizer que absolutamente todos os dias, quando a gente tem facções criminosas que tomam conta de determinadas áreas onde o poder público simplesmente perde o controle, quer dizer, não há soberania naquelas áreas, ninguém entra, ninguém sai sem a autorização dessas organizações criminosas. Eles têm um sistema de justiça paralelo, eles têm um sistema de comércio paralelo e assim vivem sem serem incomodados à altura. Então, o terrorismo está presente no Brasil, sim. E aí nós estamos diante de uma situação em que o PCC tem uma relação com o Hezbollah já bastante longa. Isso não começou agora, isso já vem de bastante tempo. Então, que tipo de negócios, que tipo de trama existe entre esses dois grupos, essas duas organizações criminosas e terroristas? E a gente paga o preço aqui. Então, se houver uma ofensiva contra o Brasil, eu sinto dizer que nós teremos bastante dificuldade em detectar e impedir que aconteça. Foi possível conseguir nesse episódio de ontem ou de anteontem, onde essas pessoas foram presas
e hoje se revela que, de fato, estavam ali sendo cooptadas pelo Hezbollah para cometerem um atentado no Brasil contra judeus. Só que isso não se esgota. Essa tentativa certamente está acontecendo em diversas frentes e é extremamente importante que as autoridades brasileiras levem isso a sério. Não adianta nós irmos a Paris com o representante do governo brasileiro apontando o dedo ao nariz de Israel, dizendo que Israel está cometendo um genocídio, enquanto nós precisamos de Israel para liberar, inclusive, os brasileiros que estão tentando sair da faixa de Gaza. Houve uma notícia hoje, ainda a ser confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, de que amanhã, sexta-feira, um grupo de 24 brasileiros seriam autorizados a cruzar a fronteira da faixa de Gaza para Israel. Agora, isso precisa ser confirmado. E esse tipo de comportamento que o Brasil está tendo, realmente prejudica demais nós termos segurança interna e uma relação diplomática de alto nível com as nações que estão envolvidas nessa situação atualmente.